volume que os produtores têm para manejar é muito grande, porque os crechários são hoje muito grandes, crechário de 3 mil, 5 mil, 10 mil, e o número de pessoas não é suficiente para fazer esse manejo adequado de estímulo de consumo. Então tá lá, tem os finos, o que a gente faz? Acata os finos, leva para uma outra baia. Daí você tem um impacto gigantesco. Mas tem várias outras coisas que acontecem lá na maternidade que estão afetando esse desempenho. Então, acho que tem bastante coisa para a gente prosear sobre isso. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host aqui dessa plataforma. E antes de mais nada, e iniciarmos o episódio, eu gostaria de compartilhar um pouco as nossas análises aqui do canal. Percebemos que 92% dos que assistem o nosso episódio ainda não estão inscritos. Então a sua inscrição é muito importante, ela ajuda o canal a crescer, permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para vocês, né? Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal, isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Então, muito obrigado aí pelo apoio e vamos para mais um episódio. Esse episódio, para mim, não só tecnicamente falando, mas pessoalmente falando, é muito especial. Recebemos aqui hoje o professor Geraldo Alberton, uma sumidade da suinocultura, uma pessoa muito querida, e nós vamos falar de um tema muito importante, que muitos podem pensar que é redundante, mas temos muita coisa a tratar ainda. Então, antes de mais nada, professor Alberton, muito obrigado por aceitar o convite. E eu queria passar a bola para ti. Acho que a grande maioria dos profissionais envolvidos ou dos estudantes que estão se envolvendo aí na suinocultura te conhece, né? Para quem não conhece, vai ter a oportunidade, né, de te conhecer mais. Aconselho vocês a buscar mais sobre o professor Alberton, que tem uma história fantástica na suinocultura. E dessa vez eu não vou pedir para ele se apresentar, que nós combinamos aqui, como tem muita gente que conhece ele, eu desafiei ele a falar o que ele está pensando agora sobre a suinocultura enquanto na visão dele como profissional. Uma pequena introdução para a gente entrar no tema propriamente dito. Professor Alberton, muito obrigado, fique à vontade. Boa tarde, Vinícius. Obrigado aí pelo convite para fazer esse episódio. Uma saudação aí aos nossos ouvintes, né, desse podcast. Eu tive a oportunidade de participar algumas vezes como entrevistado, também como host. Então tenho muito carinho aí pelo Suinocast. Bueno, Vinícius, depois de 30 anos trabalhando como professor e pesquisador dentro da Universidade Federal do Paraná, aposentadoria, né, já faz 2 anos que eu estou aposentado e me dedico a cuidar dos meus meninos, né, a família, né, minha esposa, e uma enteada também, já está grande, não mora com a gente, mas a gente ainda interage bastante, né, e eu tenho uma granja, né? Então virei suinocultor. Eu e meu irmão somos sócios de uma granja e lá nós fazemos pesquisas, né? Pesquisas aplicadas, pesquisas nas várias fases da produção. Então você começa a enxergar a suinocultura diferente, né? E até o assunto que eu pretendo conversar contigo, né? Que nós vamos discorrer, vem dessa visão diferente, como suinocultor e um pesquisador, não aquela pesquisa de universidade, mas uma pesquisa dentro de uma granja comercial. Excelente, excelente. E aí, Alberton, a visão como pesquisador, como técnico, como consultor e como suinocultor, ou seja, amplia e expande muito mais a nossa discussão, né? Eu estou aqui motivado para a gente começar essa prosa técnica. Então, o tema de hoje é
desempenho pós-desmame. Para a gente começar o nosso bate-papo, hoje, na tua visão, toda a tua experiência, o que você acha de mais importante que está no entorno desse tema? Olha, Vinícius, o mais importante, talvez ele não seja o mais importante, mas ele não é falado e eu considero importante. Um dos grandes problemas, a gente, lá na faculdade, provavelmente você já deu uma aula sobre o tema, assim como eu já falei muitas vezes, que o desmame é a fase mais crítica na vida do leitão, por causa disso, que ele perde a mãe, porque ele perde o geado do leite, porque ele forma novos grupos, ele não sabe comer, não sabe beber, não sabe jogar truco, um monte de coisa que o leitão tem que passar, né? Bueno, mas tem uma coisa que ninguém fala, ele muda de dono, né? Ele muda de pessoa responsável, né? Imagine se você criasse teu filho, bom, vou criar o filho até 1 ano de idade, né? Aí depois vai passar lá para o vizinho que mora no outro quarteirão, né? Como é que seria esse preparo do teu filho? Seria preparar ele até 1 ano de vida. Ah, mas tem coisa que vai afetar a saúde dele depois. Não, depois é o vizinho lá do outro quarteirão. Então, a suinocultura, ela acertou ao separar os sítios, né? Ela criou especialistas nas diferentes fases, mas, ao mesmo tempo, ela criou um conflito de interesse, né? Quem cria o leitão na maternidade, ele é remunerado pelo número de leitões e pelo peso, né, conforme a integradora, né, mas é peso médio, né? Ninguém é remunerado pela qualidade imunológica, pela qualidade prepare esse leitão para ingerir alimento sólido, ou se foi feita uma socialização prévia para esse leitão ter uma adaptação melhor lá na frente, pela qualidade de microbiota, né? Ou então, se eu chegar para uma UPL, uma UPD e falar, olha, se usar um antibiótico desnecessariamente nos leitões, isso vai tornar esse leitão muito mais suscetível a infecções pós-desmame. Não, esse não é problema meu. Eu quero entregar o leitão, minha meta é entregar lá 3.000 leitões por semana, com 7 quilos de peso médio. É isso. Tá? Então, nós criamos hoje animais belíssimos, né, leitões muito bonitos, em vista do que era a suinocultura, quando eu comecei a trabalhar em 1993, que eu comecei na suinocultura, 91, desculpa. Só que, ao mesmo tempo que nós estamos entregando leitões aparentemente de melhor qualidade, eles são mais suscetíveis às enfermidades e a problemas na fase de creche e engorda, né? Então, dá a impressão que quanto mais nós melhoramos, né, em maternidade, maiores são os desafios futuros. Doenças que antes elas afetavam o suíno, por exemplo, influenza. Você tinha lá um episódio ou outro de influenza, vinha e ia embora. Hoje nós temos um leitão extremamente suscetível e, às vezes, no mesmo lote, você tem 3 episódios de influenza, né? E outras doenças que eram da microbiota se tornaram doenças endêmicas na suinocultura, como é a streptococcus, né, o parasus, sem falar em todas as outras enfermidades da fase pós-desmame, né, pós-descreche. Mas uma coisa que eu percebi também, Vinícius, com essa rotina nossa de pesar os leitões, né, com 7 dias após o desmame, no caso dos experimentos, 14 dias, tá? É que existe um indicador de GPD muito forte, que é ganho de peso na primeira semana.
o leitão que perde peso na primeira semana de vida é um leitão que vai ter pelo menos 50 gramas de GPD a menos comparado com aqueles que não perderam peso. Então, aquilo que a gente pensava, o leitão fino. Leitão fino é o que está afinando, né? Está peludinho, né? Está magricelinho, parece parente meu, virado em orelha e nariz. Você fala, esse aí é um leitão que está com dificuldade de se adaptar à creche, isso aí tira, coloca numa outra baia, faz uma papinha. São os pequenos que acontece isso. Aí, quando você vai para a rotina de pesar os animais, primeiro, não são os pequenos. São os pequenos, são os médios e são os grandes. Tá? E não é um no outro, né? Ele pode ser grande. Então, só uma experiência de um lote que a gente fez essa avaliação. 30% perdeu peso na primeira semana. O impacto do GPD foi muito expressivo. Você não consegue... Às vezes a gente chega em propriedades fantásticas, eu vejo isso aqui no oeste do Paraná, crechários maravilhosos, leitões que chegam lindos, e o GPD não chega a 400. Com genética fala, mas como assim? Aí você vai ver o que está sendo feito nas primeiras 24, 48 horas para evitar que os leitões percam peso. Quase nada. É um comedor auxiliar para os pequenos, né? E o estímulo ao consumo, ele é muito precário, focado nos pequenos, ou seja, os leitões estão viajando mais, porque eles mudam de propriedade, né? As leitegadas são o volume que os produtores têm para manejar é muito grande, porque os crechários são hoje muito grandes, crechário de 3 mil, 5 mil, 10 mil, e o número de pessoas não é suficiente para fazer esse manejo adequado de estímulo de consumo. Então tá lá, tem os finos, o que a gente faz? Acata os finos, leva para uma outra baia. Daí você tem um impacto gigantesco. Mas tem várias outras coisas que acontecem lá na maternidade que estão afetando esse desempenho. Então, acho que tem bastante coisa para a gente prosear sobre isso. Novus, líder em soluções de nutrição inteligentes para a avicultura. A Novus traz 2 soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos quelatados, com estrutura molecular única no mercado, oferece alta biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês, melhorando o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Já o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzimas proteases, aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico, a resposta e a integridade intestinal. Para mais informações, visite o site da Novus, www.novus.com. Sensacional. E eu pensando aqui, é um tema que ainda, se não for o tema e a fase, com maior oportunidade ainda, né, Albertão? Porque nós temos o desmame como o maior desafio após o nascimento. Dentro desse desafio, não sei se você concorda comigo, mas ainda a grande oportunidade ou o grande desafio é o consumo de ração, né? E aí não adianta a gente só pensar ou ter a visão como nutricionista, é muito mais do que isso, tá? São estratégias como, por exemplo, o que acontece na maternidade. Mas só para compartilhar um pouco da nossa experiência também, nós temos uma série de estudos no centro de pesquisa, mas na linha de pesquisa também, na UFLA, no ASE, nós fizemos um compilado há um tempo atrás de estudos que nós pesávamos na primeira semana pós-desmame e fizemos um estudo de correlação. O que tinha correlação forte com o peso aos 42 dias pós-desmame? O descreche. A maior correlação é GPD na primeira semana pós-desmame. É a maior correlação.
E dentro desse indicador é o consumo. Mas, bem, então isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, ou seja, tem muita oportunidade. E aí quando a gente pensava quais eram os estudos que nós tínhamos feito e onde estariam as principais oportunidades, a gente estava conversando aqui antes do episódio, pessoal, e a gente estava falando sobre os 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos. E nos processos, o porquê ainda nós erramos muito, deixamos de fazer muita coisa que a gente já fala há muito tempo. E aí a gente vai falar de desmame, por exemplo, idade ou desmame. E aí você falou de perda de peso. O que nós notamos nos nossos estudos? Os estudos, a maioria dos estudos que a gente comparava 21 e 24 ou 25 dias, com 24 e 25 dias, a perda de peso era bem menor dos lotes. E a perda de peso com 21 dias era bem maior. E aí onde a gente cai? Exatamente no que você falou, na qualidade do leitão. E que aí, para incrementar, nem sempre era, e aí muito pelo contrário, em algumas vezes, nem sempre era o de baixo peso. Nós sabemos o comportamento dele na maternidade, o de baixo peso ou médio peso, ele busca mais o creep feeding. E quando esse leitão tem a oportunidade de ser desmamado 2, 3, 4 dias mais tardio, ele vai buscar mais o creep feeding. Então dá uma oportunidade de aprendizado, né? E aí eu achei sensacional esse comentário seu do conflito de interesse que existe entre os donos, né? Para aquele que vai pegar o bastão não ser tão quente, se o leitão, se ele já foi ensinado o leitão ele a consumir mais ração, a ração seca, esse bastão não é tão quente, né? Então, só para complementar, e eu passo para você, para a gente discutir um pouco sobre a tua experiência no tópico relação entre idade de desmame e GPD como indicador / qualidade como indicador qualitativo, obviamente, né? Qual que é a tua visão hoje, pensando como suinocultor, como consultor, como técnico, não só como pesquisador? Qual que é a tua visão hoje? Existe oportunidade, nós temos que avançar ou não? Existem sistemas que com 21 dias vai muito bem e não precisamos de avançar? Aí, de novo, vou falar do conflito de interesse. Eu sou um suinocultor que faço o ciclo completo. Aí, a mim interessa muito o leitão de 28 dias. Sim. Tá? Mas talvez, se eu fosse somente um UPD, talvez eu falasse, não, peraí, eu vou trabalhar com 21 dias, eu tenho mais partos porca ano, né? Eu tenho menos manejo com creep feed, eu posso trabalhar com 4 salas, eu tenho um giro mais rápido, né? Várias coisas que poderiam justificar eu fazer 21 ou talvez 24 dias. Agora, quando você é suinocultor e fica com esse leitão, aí não tem discussão. Não, peraí. Não tem lógica. Primeiro, o leite da porca é muito mais barato do que uma ração pré-1. Desculpa, a ração da porca. Então, por que eu vou tirar o leitão uma semana antes, se eu posso dar uma ração de R$1 e pouco para a porca, que vai produzir um leite de excelente qualidade? Eu mantenho esse leitão mais 7 dias. Então, olha a economia. E a maturidade fisiológica, a maturidade emocional, o preparo que esse leitão tem para receber vacina, ele muda completamente, né? A própria microbiota dele passa a ser mais complexa e mais preparada para os desafios de creche. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que desmamar um leitão com 28 dias é melhor do que 24 e que 21, e o que impacto é gigantesco.
né, em termos de capacidade de ser leitão para enfrentar o desafio de creche. A gente tem observado algumas agroindústrias, inclusive, de grande porte aí no Brasil, fazendo esse movimento. Então, isso uma direção que eu acho que está sendo feito de forma correta, né? Uma decisão de forma correta. Mas ainda existem muitos que batem no martelo do 21 dias. Claro que existe essa questão do conflito de interesse, né? Então, obviamente, ganha aquele que tem os seus indicadores como meta e definidos e tem que bater em cima disso. Agora, você falou de qualidade fisiológica, né? A suinocultura, ou o suíno, ele nasce com uma maturidade fisiológica bastante baixa e a plasticidade nas primeiras semanas ela ainda é alta. O que você vê de processos, oportunidades, tá? De processos e produtos, obviamente, generalizado, obviamente, que ainda nós conseguimos trabalhar de forma prática, com bom retorno sobre o investimento, nesse uma semana pós-desmame, uma semana antes do desmame e uma semana após o desmame. O que tem na tua mente, assim, de falar assim, Vinícius, eu acho que isso daqui é inegociável. É um item inegociável, tem que ser trabalhado. Tá, processos e produtos, né? Processos e produtos. Bora lá. Bom, quando a gente fala em produtos, né, principalmente pensando os produtos das rações pós-desmame, aí eu quero confessar para ti uma frustração que eu tenho como pesquisador, principalmente antes de me tornar suinocultor, é que muitas vezes nós avaliávamos produtos no nosso laboratório aqui na universidade, trazia leitões de fora, ou quando eu morava em Curitiba, ia buscar leitões longe, ia vinha naquele caminhãozinho da universidade, que não era próprio para isso, viajava lá 3 horas, pegava trânsito, chegava lá aquele leitão sofrido na universidade, testavam os produtos, e muitas vezes os resultados não eram adequados, né? Você sabe, né, que pesquisar aditivos não é simples você enxergar resultado. Agora, veja só, nós temos excelentes produtos na ração, mas se o leitão não comer nas primeiras horas após o desmame, esse produto vai chegar no intestino do leitão e esse intestino já está inflamado. Tá? Às vezes, dentro de 24 horas pós-desmame, esse leitão ainda está num caminhão, né? Até ele chegar, passar por toda aquela separação que eles fazem, macho para um lado, fêmea para o outro lado, baia dos pequenos, baia dos médios, baia do granja. Pô, o leitão vai fazer um consumo efetivo 48 horas depois. Então, temos excelentes produtos na suinocultura, mas não temos consumo precoce de ração. Tá? Então, ele está chegando tarde. É como se tomasse um remédio, né, uma infecção, depois que você está 48 horas com febre, né? Chegou tarde, né, aquele antibiótico. Então, para ser precoce, nós teríamos que trabalhar muito o consumo. Então, vamos falar de processos Vamos falar primeiro pré-desmame. Eu acredito, e aí é uma crença minha, que se o leitão tem dificuldade de socialização pós-desmame, ele teria que passar por um processo de socialização pré-desmame. Por quê? Ele está ingerindo o IgA da mãe, então ele está sob uma proteção de imunoglobulina, que faz um serviço belíssimo nas mucosas, sem provocar uma inflamação muito grande. Ele tem a proteção, o conforto psicológico de estar com a mãe, né? E ele tem um grupo de leitões que no final do dia, por mais que ele dê uma passeada entre as outras leitegatas, ele vai voltar lá para
para o conforto da família dele, né? Então, essa retirada das divisórias a partir dos 14 dias, né? Existem diferentes trabalhos, né, que tentaram aí com 1 semana para desmame, 2 semanas para desmames, tem diferentes trabalhos que foram feitos com socialização de leite-gado. Eles mostram que a adaptação do leitão na creche é muito melhor. Só que tem um detalhe, o peso de desmame não é melhor. E claro que não vai ser. Esse leitão vai gastar muito mais tempo em interações, talvez ele perca a mamada, porque ele está fuçando lá numa outra porca, arrumou uma briga. Que nem nós, quando pequenos, né, ia para a rua e jogava bola, às vezes levava uma pedrada na cabeça, às vezes tinha umas perebas, né, mas depois, lá na frente, você está resistente a um monte de coisa. Não só a maturidade imunológica, mas a maturidade emocional. O nosso leitão está deitado em berço esplêndido, mamando, tranquilo, sem exposições, sem muitas interações, e aí ele sofre nas fases seguintes. Então, socialização de leite-gado é uma coisa que eu acredito muito. Não faço na nossa granja, porque quase sempre tem uma pesquisa na maternidade, e aí eu não posso misturar aí os leitões por causa dos grupos experimentais. Agora, de novo a questão do conflito de interesse. O produtor vai querer fazer isso se você falar que os leitões vão pesar 200 gramas a menos? Ele vai falar, não, vou trabalhar mais para quê? Não, é do cara da creche. Não, eu não tenho creche, né? Então, de novo, né, precisamos pensar a suinocultura como um todo do que só o meu leitãozinho. Outro ponto que eu acho primordial, existe N pesquisa demonstrando que a microbiota do leitão na maternidade é um preditor de se esse leitão, por exemplo, irá excretar uma salmonela ou terá um maior desafio com Escherichia coli, etc. Tá? E o ambiente que ele vive na maternidade não é o mesmo ambiente que ele era criado no passado. Então, esse leitão deveria ser exposto a uma modulação biológica ambiental, né, com bactérias, preferencialmente bactérias que simulem uma condição de solo, né, como os bacilos, né, os diferentes bacilos que são encontrados no solo, e que esse leitão fosse exposto na maternidade, para, nas fases seguintes, ele ter maior resiliência, né, imunológica, né? Porque as células da imunidade inata, acreditava-se que elas nasciam, imunidade inata é pronta, é inata, nasceu, está pronto, e não é, né? Ela precisa ser treinada, né? Por isso que tem aquela expressão lá do piá de prédio, né? Aquele que foi isolado do mundo microbiológico, ele é mais suscetível a enfermidade, porque não houve o treinamento de células da imunidade inata, como um macrófago, um natural killer, uma célula dendrítica, né? Então, se eu tenho socialização, eu tenho mais exposição a patógenos. Se eu tenho a modulação, eu tenho treinamento de imunidade inata. Então, esse leitão já chega lá na frente mais resistente, né? Outra coisa que deveria ser adotado com bastante rigor é o uso de antibiótico, com mais cautela, né? Quem sabe nós substituíssemos para casos mais brandos por óleos essenciais ou outras substâncias que pudessem controlar a diarreia na maternidade sem comprometer demais o microbiota desse leitão. Quanto mais comprometido, maior suscetibilidade lá na fase pós-desmame. A PetSmart está revolucionando a suinocultura com soluções digitais que otimizam toda a produção. Peso por imagem dos animais, estoque e consumo de ração em tempo real com sensores nos silos. Sanidade dos lotes na palma da mão. Transforme sua granja com inteligência de dados e automação de verdade.
Excelente. Eu concordo. Esse modelo, né, de socialização na maternidade, eu acho que nós temos que evoluir nesse sentido, né? Assim, ter mais informações aqui no Brasil e por que não fazermos testes e como outras ações que a gente tem feito, dar segurança para quem está ali na linha de frente de poder fazer esse teste. Então, a minha preocupação é em relação à estrutura. Por mais que nós sabemos que são divisórias, algumas maternidades têm suas divisórias que pode ser alocado, mas tem muitas que são, por exemplo, de alvenaria, né? E mesmo aquelas que têm suas divisórias, né? Eu acredito que ainda nós vamos ter muitos. Por isso que nós precisamos de dados, de modelos, né? Para poder motivar como foi a questão do desmame, como foi a questão do uso de creep feeding, outros modelos e processos. E aí eu queria te ouvir, né? O que você acha? Não, Vinícius, eu acho que não. Acho que nós conseguimos fazer isso muito mais fácil. Qual que é a tua opinião? Ô Vinícius, eu vou falar uma resposta mais macro. Né? Eu acho que a suinocultura ela precisa entender o que cada processo pode contribuir para o próximo, para que esse investimento ele seja, digamos, motivado por números. Né? Então, como eu te falei, socialização de leitegados. Pouca gente sabe, por quê? Eles avaliam a curto prazo. Então, e se essa análise demonstrasse que eu posso reduzir mortalidade de creche, diminuir essa perda de peso pós-desmame, é que não seria um investimento que as agroindústrias fariam? Sim. Agora, claro, se eles forem olhar em peso de desmame, esquece, nem experimente, só vão se arrepender, falou, está desmamando mais leve, tem leitão com mais sinais de briga, o produtor não gostou. Agora, que tal se o produtor fosse remunerado por parâmetros de saúde? Sim. Imagina é claro que isso é meio que sonho, né? Você ser remunerado pela sua adaptação do seu leitão nas fases seguintes. Sim. Isso não acontece. Mas veja só, para a gente evoluir nesse sentido, tudo isso que nós estamos falando dentro das agroindústrias, produtor independente é outra situação, mas dentro das agroindústrias, você não concorda que vai ter que ser mudado o modelo precisa ser atualizado, né? Obviamente não é fácil, precisa de ser ajustado com alguns desafios, porque óbvio, é o que nós estamos falando, alguns pontos é difícil de ser mensurado, né? Mas será que não conseguimos, por exemplo, já que a correlação é forte entre ganho de peso na primeira semana pós-desmame e peso de descrechado, tá? Será que nós não conseguimos resumir essa questão qualidade do leitão no GPD da primeira semana pós-desmame? Né? Pode, mas aí eu vou te colocar uma situação. Você conhece alguma empresa que sabe qual é o percentual de leitões que perdem peso na primeira semana depois do desmame? Não tem. Eu já fiz essa pergunta em muitas, ninguém sabe. Ninguém E sabe. aquelas que se propuseram a fazer essa análise, de pegar umas baias sentinela e fazer isso, também não fizeram, porque você tem que pesar leitão por leitão. O leitão tem que estar com brinco, não pode ser peso da baia, porque o peso médio não vai te contar. Você vai estar lá que a baia ganhou 100 gramas na média por leitão, mas alguns ganharam 200 e outros perderam 50. Sim. Né? Então, leitão, ninguém faz isso. Então, é um problema que a agroindústria ainda não conhece. Eu concordo contigo, mas, por exemplo, no último episódio
Nós batemos um papo com o Gustavo Lima e com o Santiago a respeito de ferramentas dentro de granja para mensurar ganho de peso e consumo de ração em tempo real. Eu acho que isso cada vez está mais próximo, né? Apesar de todos os seus desafios, inclusive estruturais, mas está mais próximo. E aí nós vamos ter ganhos, por exemplo, como esse. Que aí o cara começa assim, opa, agora eu conheço o meu consumo, o meu GPD e até mesmo, quem sabe, a conversão alimentar na primeira semana, e eu consigo classificar ou clusterizar, se é que eu posso dizer, usar esse termo, né? Mas eu concordo contigo que hoje é difícil, mas eu acho que nós já temos que começar a nos preparar. 5 anos atrás, quando a gente falava em pesar animais por imagem ou trabalhar a produção de precisão com o uso dessas ferramentas, era um pouco mais distante, mas parece que agora você já começa a ver empresas fazendo esse movimento. E eu acho que aí vai ser uma grande oportunidade. Mas deixa eu falar uma coisa mais simples. O que você falou aí é bacana, mas ainda não é acessível. É longe. Eu estava uma vez numa consultoria numa empresa em que tinha vários crecheários e alguns crecheários tinham um desempenho que não era muito bom, mas todos tinham a mesma estrutura. E tinha algo que se destacava, né? Aí eu falei, mas espera aí, esse aqui, por que o GPD é muito melhor se os leitões são a mesma origem, né? Tudo vinha de uma OPD, o número de leitões é o mesmo, o número de pessoas que cuidam. Ah, não, ali tem o efeito K. Eu falei, poxa, mas que efeito K é esse, né? Aí K era a primeira letra de uma menina, filha do produtor, que de manhã ela ia para a aula e de tarde, quando o produtor recebia os leitões, a função dela era estimular consumo. Era um barracão, acho que cada vez que recebia era 2.500 leitões, mas eles tinham várias idades ali, né, nas 3 idades, né? Então, cada chegada dessas 2.500, a menina, que o primeiro nome era, aqui, ó, a primeira letra do nome era K, uma adolescente, a função dela era estimular consumo. E ela fazia muito bem feito isso. Consumo d'água, consumo de ração. Isso tinha um impacto, eu não me lembro de cabeça aqui, mas era 20 ou 30 gramas no GPD, só o efeito K. Então, se eu pego uma ação como essa, dimensiona adequadamente espaço de comedouro, a relação, o número de bebedouros, temperatura de água, detalhes são importantes, onde estão esses comedouros, tem comedor auxiliar, e junto com outras ações, eu consigo aumentar 50 gramas de GPD numa suinocultura, e isso é muito dinheiro. E a gente não conhece o número. Imagina quando você falar, eu tinha 30% de perda de peso na primeira semana e comecei a ter essas ações e caiu para 20, caiu para 10. Nós já tivemos lote na nossa granja e menos de 1%. 3 leitões perderam peso na primeira semana. Então, é absurdo em vista dos 30% que eu já tive na granja, 33%. Eram leitões que vinham de uma outra granja, viajavam, né? Leitões de 8 quilos, coisa mais linda, selecionado para teste, quando a nossa granja ainda não tinha seus próprios leitões. Mas era um leitão que era separado de manhã, pesava, ficava lá à tarde aguardando o caminhão, carregava no outro dia, chegava no outro dia, fazia todo... Não era 24 horas que o leitão ainda não estava na sua baia definitiva. Esse leitão vai inflamar. E aí entram produtos muito importantes, né? A gente não falou ainda de produtos que são importantes, como é o óxido zinco, mas tem várias outras substâncias que não têm o impacto ambiental do óxido zinco e que fazem efeito semelhante com relação ao controle de Escherichia coli,
mas que precisam ser consumidos. Né? Dentro de um caminhão, esse produto não vai fazer efeito. Mas é o que você falou, né, Berton? O produto vai funcionar se antes o leitão consumir. E para ele consumir, você deu um belo do exemplo do fator K, é pessoas mais processo. Eu me lembrei aqui, eu não sei se eu já comentei aqui em algum episódio do Suinocast, mas a gente está no nosso pipeline de desenvolvimento de algum teste nesse sentido, em relação à temperatura de água pós-desmame. Não sei nem se eu já bati papo contigo sobre isso. Não. Tem um estudo na literatura que nos chamou a atenção, que eles, na época de frio, tá? Ou seja, a creche estava fria, né? 10, 15 graus, ali menos de 15 graus, 10 graus aproximadamente, e eles aqueceram a água até 30 graus na primeira semana pós-desmame. Resultados. Primeiro, GPD melhor na creche, com diferença estatística. Segundo, menos diarreia. O índice de diarreia era bem menor, com diferença significativa, óbvio. Coeficiente de digestibilidade da proteína, da matéria seca e da energia, melhor. E por último, abundância das proteobactérias, bem menor. Bem menor. Tá? Provavelmente foi até, talvez, a causa de tudo isso. Né? E aí, o que você pensa sobre isso? Aquecer a água, cara. Quanto que custa isso? Pensando no retorno que pode ter. Então, eu estou dando esse exemplo também, e concordo contigo plenamente, que, assim, que antes mesmo dessas ferramentas que acho que vão trazer um grande benefício para a suinocultura, pensando em peso, consumo em tempo real, enfim, todos isso vai ser muito bem-vindo no sistema de produção, mas antes disso tem muita coisa para fazer, eu concordo contigo. Tem muita coisa que a gente pode fazer, simples e com alto retorno sobre o investimento, sem ter que colocar R$1, R$2 de custo por leitão, que aí fica difícil você ter retorno sobre o investimento, ou mais desafiador, pensando ainda mais em repetibilidade, que a gente faz esses cálculos muito para produto, e esquece, ou não consegue, ou não estamos fazendo ainda muito com processos e pessoas. Investir em processos e pessoas para ter esse retorno. Né? Então, me chamou a atenção isso também. Agora, eu quero, e a gente já conversou sobre isso outras vezes, e eu concordo contigo em relação à microbiota ambiental. O que você tem visto dentro de granja? Qual que está sendo a percepção das pessoas, dos técnicos, dos sanitaristas ou gestores em si, em relação à microbiota ambiental? Primeira pergunta. Segunda pergunta nesse sentido. Quais as oportunidades reais, práticas, para a gente já incrementar dentro das maternidades? Porque isso certamente é um fator que não é de alto investimento, eu acredito ser de médio a baixo investimento, com, por outro lado, uma possibilidade de alto retorno sobre o investimento. O que você tem visto sobre isso daí, na tua experiência? Olha, Vinícius, na prática, quase nada. Quase nada. Né? É sempre aquela preocupação de limpeza, desinfecção, né? Fazer o sanitário quando possível, na engorda, né? Quando são pisos compactos, a raspagem, ou trocar a água da lâmina, né? De vez em quando, né? Quando usa lâmina d'água, mas a consciência de que o ambiente faz parte do processo de regulação da microbiota e, por consequência, a microbiota interfere na saúde, no metabolismo, no humor e tudo o resto do animal, e também nós, humanos, isso não existe.
Então é como se ele tivesse lá a toda sorte, né? Então, eu lavei e desinfetei a maternidade, então de resto está tudo 10. Tá, mas da onde virá as bactérias que irão compor essa microbiota e que irão treinar a imunidade inata? A da mãe? Sim, boa parte é da mãe. Mas e o ambiente? Na natureza, nós estamos expostos ao ambiente. E esse ambiente também é importante, né? E esse conhecimento vem de muito tempo atrás, quando saiu a tal da hipótese da higiene, em que um médico britânico ele demonstrou que à medida que as famílias diminuíram de tamanho e que as condições, né, da higiene, que as pessoas mudaram da área rural, foram morar na cidade, em apartamentos, as crianças passaram a ser muito mais suscetíveis ao que eles chamavam de febre do feno, né, que é uma rinite alérgica, né, que nada mais é do que um sistema imunológico desregulado, né, as alergias. Então, enquanto nós não olharmos o ambiente como algo que nós devemos modular, nós não teremos animais saudáveis. Agora, é claro, só isso vai resolver? Não. Na fase pós-desmame, nós temos o desafio da coli, né? O animal perdeu a IgA, está num ambiente que não limpo tal, mas ele vai ter a Escherichia coli aproveitando aquela oportunidade desse intestino. E aí, você ter uma microbiota para brigar com a cólica, salmonela, com tudo isso é interessante, né? Mas as próprias cólicas que estão dentro do intestino vão aproveitar a oportunidade do estresse, do jejum, né, da abertura das tight junctions por causa dessa inflamação, e vai causar a inflamação. Por isso que é tão difícil a gente ficar sem o óxido de zinco aqui no Brasil, né? Coisa que está banida em outros países e nós usamos a rodo. Ainda é um desafio, né? Ainda é uma tecnologia que nós podemos usufruir muito. E às vezes eu testo lá na nossa granja, sabe? Não para se divertir, né? Como demanda de empresas que querem comparar seus produtos com e sem óxido de zinco, o impacto é grande, né? E muitas pesquisas nós rodamos sem óxido de zinco e com sucesso, hein? Sucesso. Eu vejo produtos segurando a onda com vantagem em relação ao óxido de zinco, que são animadores, sabe? Resultados muito interessantes. Eu concordo contigo. Tem muita tecnologia boa, não só para óxido de zinco, para antibióticos também, a gente já conversou sobre isso, a gente tem feito principalmente na fase de crescimento e terminação, com programas praticamente assim, com 50% de redução de antibióticos, inclusive terapêuticos nos choques, né? Já estamos aí com 4 estudos já, com resultados bem animadores. A creche é uma situação um pouco mais desafiadora, mas eu também acredito. Então, eu acho que a gente tem que continuar avançando e avaliando essas tecnologias, né? Esses produtos que cada vez estão vindo com um pacote tecnológico cada vez melhor. Alberton, teria muita coisa aqui para a gente conversar ainda nesse tema, porque é um tema amplo, né? Que tem muita oportunidade, então ele é amplo. Mas eu queria que você fechasse essa ideia do todo, né? O que, na tua opinião, dentro do que sabemos, do que nós estamos fazendo e do que nós podemos ainda fazer, né? Que mensagem que você deixaria aqui, final, para os nossos ouvintes, que ainda não abordamos nesse bate-papo nosso? Olha, o primeiro desafio que eu deixo aí para os ouvintes quem é um granjeiro ou é um técnico da suinocultura, fica a minha pergunta: quantos % dos seus leitões perdem peso na primeira semana de vida? Tenho certeza que para responder isso,
você vai ter que fazer uma ação e o resultado dessa ação vai surpreender e você vai olhar práticas de manejo hoje com outros olhos. Uma delas, por exemplo, que é ficar cobrando do produtor equalização de baia todo santo dia. O leitão chega no lugar de ir comer e beber, ele tem que ficar no corredor porque tem alguém que tem que equalizar. Então, da mesma forma que na equalização na maternidade, ela é contínua, extremamente prejudicial para o leitão na maternidade, a equalização contínua na creche, ela é extremamente prejudicial. Então, nós temos manejos desnecessários, né? Porque é para agradar os olhos. Tá tudo, olha essa leitegada, tá tudo homogêneo. Olha essa baia de creche, ó, tudo do mesmo tamanho. Tá? Enquanto isso, nós pecamos com aquilo que é essencial, que é o leitão estar de barriguinha feliz, né? Logo nas primeiras horas pós-desmame. O meu irmão fala leitão larva. Na nossa granja, o leitão desmama e ele sobe uma rampa e já está na creche. Então é questão de minutos. Aí ele chega na creche e fala, olha, Geraldo, tudo larva, né? Parece aquelas larvas comendo, assim, devorando tudo. Isso é um sonho, né? Você falou de antibiótico. Nós não usamos antibiótico preventivo em nenhuma fase dentro da nossa granja. Então é possível termos um animal saudável. Só que esses pequenos pecados que nós cometemos, eles nos obrigam a usar o antibiótico, porque o animal fica enfermo. Então, quanto mais eu uso antibiótico, mais eu desregulo a microbiota. Quanto mais regula a microbiota, mais ele fica sensível a enfermidades. Então, eu deixo de usar o antibiótico só terapêutico e passo a usar o preventivo. E aí, então, uma creche, o tempo todo com antibiótico. O que vai acontecer com o leitão na engorda? Dependente de antibiótico, né? Aquele sofrimento naquelas janelas sem antibiótico. Então, nós temos que rever, né? E fazer a integração da suinocultura, não só no aspecto zootécnico, mas a integração de saúde, onde as ações de cada uma das fases sejam pensadas também na saúde na fase seguinte. Porque senão, olha só, eu posso aplicar um antibiótico antes do desmame e esse leitão vai ter um excelente desempenho na creche em relação aos que não ganharam esse antibiótico, né? Esse antibiótico de extra-alongação. Agora, qual que é o impacto que isso vai ter na fase seguinte, que é na engorda? É um leitão muito mais suscetível a enfermidades respiratórias, porque eu usei um produto que praticamente esterilizou o trato respiratório daquele suíno. Então, precisamos integrar a parte de saúde, senão a gente vai ficar só levando bordoada na cabeça. Concordo contigo. Muito bom. Como sempre, quando a gente faz um convite para profissionais do gabarito do professor Geraldo Alberton, a gente fica aqui com muitas perguntas ainda, né? E espero ter outras oportunidades para a gente bater mais papo técnico, né? Eu queria te desafiar numa última pergunta mais de cunho mais pessoal, né? Eu estava aqui te ouvindo, ou tentando te ouvir, mas confesso que algumas vezes me perdi com um canarinho atrás aí. Né? Ah, é? Eu nem estava ouvindo mais o bichinho. Ah, tá vendo? Vai acostumando. Eu não, aqui não tem canto de canarinho, né? Eu tô aqui no Canadá e não tem canto de canarinho, então na minha casa no Brasil é muito canarinho, eu trato. Na hora que eu ouvi, falei, ele tá na casa dele curtindo. Minha pergunta seria algo mais relacionado à tua vida pessoal, e a gente estava conversando aqui um pouco antes da gente entrar no episódio, gente, e o Alberton tem curtido os seus dias aí, eu queria que ele compartilhasse com a gente, né, o que tem sido o teu dia a dia e o seu hobby, né, além dos seus canarinhos, aí tem outros canarinhos aí, né? Tem 2 meninos, né, meus meninos. Um tem 5 anos, 8 anos, né? Então, eu me aposentei literalmente para cuidar dos filhos, né? Então,
logo mais eles chegam da aula, primeira coisa, pai, vamos jogar bola no gramado. Então uma aposentadoria, é claro, eu tenho minha atividade com a granja, algumas consultorias, mas passar bastante tempo com a família, né? Você ter fé, ter uma relação saudável com a família, amizade, ter um propósito na vida, você vai longe, né? Se você tirar esses pezinhos, essas bases, né? Aí fica uma vida vazia, daí não adianta se aposentar, não adianta ter dinheiro, não adianta se você não tem um propósito, não tem fé, não tem família, não tem amizade, né? Então isso tem sido a minha curtição desse momento da minha aposentadoria. Grande mensagem, acho que para todos, né? Não só para os jovens, né? Mas para quem está aí já pensando na próxima fase da vida, né? Acho que nós temos que trabalhar assim, mas antes de tudo vem ele, vem família e depois trabalho, né? Então, obrigado por compartilhar esse momento da tua vida, que eu acho que é um exemplo para muitos e que Deus continue iluminando aí teu caminho, Roberto. Obrigado, Vinícius, da mesma forma, você que está longe do Brasil, né? Mais uma vez aí aprendendo, se desafiando, trazendo mais informação. Sei que as suas pesquisas são de ponta e você está se desafiando nesse momento da vida em mais uma jornada fora do país, né? E nós só temos a agradecer esse teu empenho, né? Abdicar do teu conforto lá na terrinha, né? No Minas Gerais, para ir para o Canadá. Certamente você contribui demais para a suinocultura brasileira, toda essa dedicação sua. Te agradeço aí pela oportunidade de participar aí, né, mais uma vez do Suinocast. Fico feliz, ainda mais vindo de você. Pessoal, nós batemos um papo então muito interessante com o professor Geraldo Alberton, uma pessoa respeitadíssima e muito querida na suinocultura. Conversamos sobre desempenho no pós-esmame, tratamos de o que sabemos, o que fazemos, o que podemos fazer, a questão do ganho de peso. Então, o professor Alberton desafiou vocês aí façam uma experiência, pelo menos, né, de pesar os leitões na primeira semana de vida e quais as oportunidades vocês podem ter aí no ganho de peso na primeira semana. Falamos sobre socialização na maternidade, tema que precisamos de evoluir. Microbiota ambiental, o professor Alberton já tem trabalhado e tem provocado muitos aí, acho que vale a pena. Mas nós caímos então na questão das grandes oportunidades como essas, mas os modelos, principalmente das agroindústrias, precisam ser ajustados, né? Então espero que vocês curtam e, aproveitando aí, curtam esse episódio e façam a inscrição aí no canal. Acho que isso é muito importante para nós. Professor Alberton, obrigado mais uma vez, espero que gostem e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Um abraço, Vinícius. Um abraço.